Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Hoje eu tenho uma mensagem da parte de Deus para vocês, e essa mensagem está baseada no Evangelho de Cristo, conforme o relato de João, no capítulo 1. Peço que você abra comigo, João capítulo 1, versos de 1 a 14. Mas antes da leitura do texto, permita-me algumas observações. O Evangelho de João é considerado pelos estudiosos como a mais importante obra literária do mundo. E eu estou inclinado a crer que eles têm razão. Nenhuma obra jamais foi tão traduzida para outros idiomas e tão largamente distribuída no mundo do que o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. O Evangelho de João foi escrito quando os outros evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. O Evangelho de João foi escrito quando todos os outros apóstolos já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. O Evangelho de João foi escrito no final do 1º século, para defender a fé cristã de um ataque frontal, de uma heresia muito perigosa, chamada gnosticismo, uma espécie de casamento espúrio entre a fé judaica e a filosofia grega. Vocês bem sabem que Roma dominou o mundo politicamente, mas não dominou o mundo filosoficamente. O pensamento grego continuou prevalecendo. E um dos pilares do pensamento grego era o dualismo, ou seja, para os gregos a matéria visível e tangível era essencialmente má, e o espírito invisível e imaterial essencialmente bom. Desta maneira os gregos negavam a criação, a encarnação e a ressurreição. Portanto, os gregos não aceitavam a ideia de que Jesus possa ser Deus e homem ao mesmo tempo. Porque ele tinha um corpo físico, material, e ele tinha. E se na mente deles a matéria era essencialmente má, então Jesus não podia ser essencialmente bom. Se ele não podia ser essencialmente bom, ele não podia ser Deus. Então começa a se negar a divindade de Cristo já no final do 1º século. E João escreve este evangelho para defender uma tese. Qual tese? Jesus é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao encarnar-se. Ele não deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus. E aqui na introdução deste evangelho, João como que abre as cortinas da eternidade, acende as luzes no palco da história e revela-nos o nosso glorioso Redentor. E João o faz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda o homem ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Quando João abre as cortinas da eternidade para revelar nosso glorioso Redentor, ele quase nos tira o fôlego de começo, porque ele começa assim: no princípio
era o Verbo. Embora morando aqui na América, certamente vocês não perderam o vernáculo português, a língua portuguesa. E vocês sabem que o verbo ser aí não está no pretérito perfeito. Ele não diz no princípio foi o verbo, mas está no pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. Isso significa que quando tudo teve um princípio, o verbo já existia. Portanto, o verbo preexiste ao princípio, ao começo, à criação. Ora, se o verbo preexiste ao princípio, então ele é eterno. E como eternidade é um atributo exclusivo de Deus, o verbo sendo eterno é Deus. Isso é tão fantástico porque você não vê isso na literatura mundial, um autor provar a sua tese na primeira declaração do seu texto. Eu entendo um pouquinho de tempo, não de eternidade. Eu explico. Se você conseguisse tirar um único dia da eternidade, você, por exemplo, se você conseguisse, por exemplo, tirar um dia de 1 milhão de anos, você não teria mais 1 milhão de anos, certo? Óbvio. Mas e se você tirasse 1 milhão de anos da eternidade, quanto lhe restaria? A eternidade. E se você subtrair 1 bilhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. Logo, a eternidade não é tempo. Logo, você e eu não entendemos tão bem o que é eternidade, porque a eternidade é um atributo exclusivo de Deus, e porque o verbo é eterno, o verbo é Deus. Mas, diz o texto que ele estava com Deus, o verbo estava com Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E essa expressão estava com, na língua grega, significa face a face com. Ora, se Deus é um ser pessoal, e Deus é, se o verbo estava face a face com ele, logo o verbo não é um ser impessoal, como pensavam os gregos, mas um ser pessoal, da mesma essência, da mesma substância, da mesma natureza, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Mas João diz: o verbo era Deus, não ser inferior a Deus, como pensara Ário de Alexandria, não ser apenas superior aos anjos, mas um ser da mesma essência, da mesma natureza, tendo os mesmos atributos e realizando as mesmas obras. Então eu tenho que concordar com C.S. Lewis quando disse o seguinte: com respeito a Jesus, eu só tenho 3 opções: ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, então é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, bom, então ele é Deus. Só nos resta, portanto, entender o que Jesus disse quando afirmou: quem me vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Precisamos nos curvar aos pés de Jesus e dizer como Tomé: Senhor meu e Deus meu. O verbo é eterno, o verbo é pessoal, o verbo é divino. Mas João diz que ele estava no princípio com Deus, e a pergunta é: que princípio? Ora, no princípio criou Deus os céus e a terra. Portanto, quando os céus e a terra foram criados, o verbo, o nosso glorioso Redentor, estava lá. Mas não estava lá passivamente, ele estava lá ativamente, porque o verso 3 é categórico, dizendo: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso é espantoso, porque esse verso põe um machado da verdade na raiz de algumas ideias, embora populares, mas falaciosas, ainda hoje. Por exemplo, esse versículo reprova a tese grega de que a matéria é eterna. A matéria não é eterna, a matéria foi criada, e criada pelo nosso glorioso Redentor. Eterno só Deus o é. Segundo, esse versículo reprova a teoria da geração espontânea. Não, o mundo não surgiu espontaneamente, o mundo não veio à existência de moto próprio. Perdoe-me da expressão: o mundo não pariu a si mesmo. O mundo foi chamado à existência pela palavra onipotente do verbo. O mundo foi criado,
e criado pelo nosso glorioso Redentor. Terceiro, esse versículo reprova a teoria do Big Bang, a teoria de que o mundo surgiu mediante a explosão cósmica casual. Eu poderia lhes afirmar que seria mais fácil eu acreditar que se jogássemos 1 bilhão de letras para o espaço, elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que acreditar que uma mega explosão cósmica casual tenha produzido esse universo tão vasto, com leis tão cirúrgicas, com movimentos tão harmônicos. Posso lhes garantir ainda que preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. Pense comigo, por que nós estamos no planeta Terra? Acaso? Uma explosão casual nos deixou aqui? Ou nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar? Na verdade, estamos onde deveríamos estar, porque se nós estivéssemos mais longe do Sol, morreríamos congelados. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Não foi uma explosão cósmica que nos deixou aqui, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Vocês bem sabem que a Lua, nosso satélite, é a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no nosso planeta. Não foi uma explosão casual que deixou a Lua na nossa órbita. Foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Mas esse versículo também reprova, em quarto lugar, a teoria da evolução. Vocês bem sabem que em 1859, Charles Darwin publicava em Londres o seu livro A Origem das Espécies. Esgota-se a primeira edição no dia do lançamento. De lá para cá, a teoria da evolução tem sido ensinada nas escolas, desde o ensino fundamental ao pós-doutorado, com a verdade científica. Falta-lhes, entretanto, a evidência das provas. Criacionismo não é artigo de fé, criacionismo não é artigo de religião. O que você e eu cremos pela fé não é que o mundo foi criado, isso é matéria de ciência. O que você e eu cremos pela fé é que esse mundo que foi criado por Deus. Isso é fé. Portanto, não há nada mais importante para uma igreja cristã, não há nada mais importante para a sua vida, do que saber quem é Jesus, quão grande Ele é, quão majestoso Ele é, quão digno de honra e glória Ele é. Quando o profeta Isaías estava escrevendo sobre a majestade de Deus, e é um texto messiânico, ele diz que este é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios, nas fontes. Vá aqui no Atlântico e tente esvaziá-lo com um baldinho. Veja quanto tempo você vai levar. O seu glorioso Redentor mede as águas na concha da sua mão. O seu glorioso Redentor pesa o pó das montanhas em balança de precisão. O seu glorioso Redentor mede os céus a palmos. O seu glorioso Redentor olha para todas as nações da terra, as grandes potências econômicas e militares da terra, e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o seu glorioso Redentor. Agora, pergunte para um astrônomo, por mais robusto que seja o seu conhecimento, por mais peregrina que seja a sua inteligência, qual é o tamanho desse universo que ele mediu a palmos? Pergunte. Se ele for honesto, ele vai responder assim: eu não sei. E quando ele responder eu não sei, ele não está dando uma evidência da sua falta de conhecimento. É que na verdade nenhum homem é capaz de afirmar categórica e insofismavelmente qual é o exato tamanho do universo. Isso é uma matéria em aberto. Agora você e eu sabemos.
Você e eu sabemos que o universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Agora, o que os cientistas já descobriram e afirmam é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Eu preciso concordar com o primeiro-ministro da Holanda, Abraham Kuyper, quando disse: não há 1 centímetro desse universo onde o nosso glorioso Redentor não possa ser. Eu estou aqui, eu criei isso aqui, eu sou dono disso aqui, este é o seu glorioso Redentor. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem, pergunte. Sabe qual é a resposta dele, se for honesto? Eu não sei. Mas o que eles sabem e afirmam é que há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia, encha a sua concha, a concha da sua mão de areia, leve para casa e tenha a pachorra, ou melhor, a paciência, de contar quantos grãos de areia você consegue botar na concha da sua mão. Eu tentei fazer isso, pastor, agora em Guarapari, em janeiro deste ano. Enchi a mão de areia e comecei a contar. 5, 10, 50, 100, 200, 300, 400. Eu parei, nem tinha nem começado a contar ainda. Pois tem mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Mas o seu glorioso Redentor não apenas criou todas elas, Ele batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando a chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Este é o nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Até o século passado, nós estávamos pasmos com a grandeza insondável do macro-universo. De lá para cá, nós estamos pasmos com a grandeza insondável do micro-universo. Estamos chocados hoje com a nanotecnologia. É com o fato de que nós conseguimos empacotar na cabeça de um alfinete todos os dados genéticos dos mais de 8 bilhões de habitantes do planeta. Se você chegar em casa hoje, for lá na sua varanda e colher uma folha, por mais tenra que ela seja, ela é muito mais complexa do que a cidade de Orlando. Se você pega uma gema de ovo, ela é mais complexa do que qualquer máquina ou robô que o homem tenha inventado. Dr. John Wilson, catedrático de Harvard, uma das maiores autoridades em oftalmologia no mundo, diz que você e eu temos em torno de 10 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente, computadorizadamente programados. Ele descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Ele descobriu que em cada uma dessas células tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele e o nosso temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você terá 102 trilhões de metros de fita DNA no seu corpo. Você tem no seu corpo 102 bilhões de quilômetros de fita DNA. Dá para dar diversas voltas do sistema planetário. Mais tarde o Dr. Lowe vai afirmar que códigos de vida não se originam espontaneamente, códigos de vida não se originam de uma explosão, códigos de vida não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o nosso glorioso Redentor. Quando você chega no verso 4, ele quase nos tira o fôlego de novo.
Aleluia. Porque o verso 4 diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Sabe o que significa isso? Tudo que tem vida, anjos, homens, animais, voláteis, terrestres e aquáticos, só tem vida porque recebeu vida dele. Mas ele é autoexistente. Alguém pergunta: mas quem criou Deus? Resposta: ninguém. Ele não foi criado, ele é o Criador. Alguém pergunta: mas quando ele passou a existir? Resposta: ele não passou a existir, ele é o Pai da eternidade. O simples fato de você e eu estarmos aqui nesta noite é uma prova irrefutável de que ele existe. Porque a Bíblia diz: nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Se ele fechar a torneira do oxigênio, você e eu caímos e viramos pó. Ele nos deu vida, ele é o autor da vida, ele sustenta a vida, ele é a razão da nossa vida, ele é a nossa própria vida. Mas João vai afirmar outra coisa espantosa: ele é a luz, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra a luz. Em outras palavras, você e eu nunca vimos e jamais veremos a luz ter medo das trevas. Por mais trevosa que seja a treva, quando a luz chega, a treva tem que ir embora. Ou seja, não tem páreo para Jesus. Ninguém ameaça Jesus, ninguém intimida Jesus, ninguém destrona Jesus, ninguém derrota Jesus, ninguém tira a glória de Jesus. Ele é a luz. E onde ele chega, chega a restauração. Onde ele chega, chega perdão. Onde ele chega, chega libertação. Onde ele chega, chega redenção. Aonde ele chega, o mal não pode prevalecer. Aonde ele chega, o diabo tem que ir embora. Aonde ele chega, a glória de Deus se manifesta. Ele é a luz. Bom, eu disse para vocês no começo de que João escreveu este evangelho para provar uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Até aqui no verso 5, João provou essa tese de duas maneiras. Ele é Deus, porque ele tem os mesmos atributos de Deus. Ele é eterno, pessoal, divino, autoexistente. Segundo, ele é Deus, porque ele realiza as mesmas obras de Deus. Ele é o Criador, ele é o doador e o mantenedor da vida. Bom, se isso é verdade, e é, preciso dizer algo a você nesta noite. Você não pode sair daqui nesta noite neutro em relação a Jesus. E vou propor a você um paradoxo, e o paradoxo é este: você não pode sair daqui neutro em relação a Jesus, porque você é escravo da sua liberdade. E vou ilustrar o paradoxo. Você é como alguém dentro de um bote, rio abaixo, à beira de um abismo. Você só não pode fazer uma coisa: deixar de tomar uma decisão. Você pode saltar do bote e nadar até a margem. Você pode remar e ancorar o bote num lugar seguro. Ou você pode fingir que não tem abismo pela frente e permanecer no bote, até ser esmagado pelas águas. Só uma coisa você não pode deixar de fazer: tomar uma decisão. Talvez você veio aqui hoje pela primeira vez, e eu vi que tem tantas pessoas pela primeira vez, e certamente todos vocês são muito bem-vindos. E você esteja argumentando aí no seu coração: eu estou aqui, mas não quero tomar decisão, eu não vou tomar decisão, aliás, eu tenho raiva de quem decide. A minha condição hoje, na verdade, é de indeciso. Preciso dizer a você que a indecisão é uma decisão. A indecisão é a decisão de não decidir. Agora, com respeito a Jesus, isso é impossível.
Porque foi ele quem disse: quem não é por mim, é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. É por esta causa que a partir de agora, do verso 6, João vai nos apresentar 3 decisões em relação a Jesus. A primeira delas, dos versos 6 a 9, é a decisão de João Batista. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Entendamos isso. Entre Malaquias, o último profeta do Velho Testamento, a João Batista, nós temos um período de 400 anos. Os estudantes de teologia aí chamam isso aí de silêncio profético, ou período interbíblico. Tem templo, tem música, tem festa, tem sacrifício, mas não tem palavra de Deus. Silêncio de Deus. Depois de 400 anos, diz a Bíblia, que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, e as multidões fluíram para ouvi-lo, de toda a circunvizinhança do Jordão, de toda a província da Judéia, de toda Jerusalém, e ele prega com autoridade, com poder, e depois dessa pregação tão poderosa, as multidões, sem exceção, passaram a concluir algo: esse João não é precursor do Messias, coisa nenhuma. Esse João é o próprio Messias. Sabe quantos pensaram assim? Todos. E diz a Bíblia que essas multidões traduzem esta percepção e chegam para João Batista com uma pergunta que atingiu seus ouvidos com aquela voz aveludada do sibilo da serpente. E a pergunta foi esta: porventura, tu não és o próprio Cristo? Olha a tentação aí, olha o perigo aí, olha a isca venenosa aí. Muitos outros só tinham se levantado dizendo: eu sou Cristo, eu sou Cristo, eu sou Cristo, perdoe-me da expressão, e dado com os burros na água. Se João tivesse engolido essa isca venenosa, ele poderia pensar: bom, quer dizer, pensando bem, eu acho que eu sou um fenômeno. Nunca ninguém juntou tanta gente num deserto como eu. Mas ele não engoliu a isca venenosa, não. Ele foi categórico e respondeu: não, eu não sou o Cristo, eu vim preparar o caminho do Cristo. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo: este é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas um amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida, convém que ele cresça e que eu diminua. A primeira decisão foi reconhecer que só Jesus recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A segunda decisão está aí nos versos 10 e 11, é a rejeição de Jesus. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem são os seus aqui? São os judeus, o povo de Israel, o povo da aliança. E por que os judeus não receberam? Por falta de luz? Não. Por falta de olhos. Por falta de evidências? Não. Por falta de fé. Todo o Antigo Testamento, meus irmãos, aponta para Jesus. Jesus é a semente da mulher. Jesus é o descendente de Abraão. Jesus é o cordeiro da Páscoa. Jesus é a coluna de fogo e a coluna de nuvem. Jesus é o maná que caiu do céu e a água que brotou da rocha. Jesus é representado pelo tabernáculo e pela arca da aliança. Jesus é representado pelo templo, pelas festas e pelos sacrifícios. Jesus é representado pelo sábado. Tudo era sombra dele, ele é a realidade.
Na plenitude dos tempos ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele andou por toda parte, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os coxos andaram, os mudos falaram, os mortos ressuscitaram, mas os seus não o receberam. Deus tem me dado a oportunidade de levar caravanas todos os anos a Israel. E para mim um dos pontos mais dolorosos é ir lá no monte ou no Muro das Lamentações e ver que tem crianças, jovens e velhos orando fervorosamente, aguardando ainda o Messias, que já veio há 2000 anos, na pessoa de Jesus de Nazaré. O véu ainda está posto. Alerta para você e para mim. Cuidado para que diante de tantas evidências, você ainda negue, rejeite a Jesus. Porque como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Mas então vem a última decisão. Confira comigo versículos 12 e 13. O verso 12 começa com aquilo que nós chamamos de conjunção adversativa. Mas, porém, entretanto, todavia, entre mentes. Em virtude da rejeição de Israel, está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A pergunta é: todos quantos? Todos quem? E a resposta é: todos judeus, todos gentios, todos homens, todos mulheres, todos crianças, todos adolescentes, todos jovens, todos velhos, todos ricos, todos pobres, todos doutores, todos analfabetos, todos religiosos, todos não religiosos, todos governantes, todos governados, todos empresários, todos empregados, todos daqui, todos dali, todos da além. Não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, se você receber a Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. Ser filho de Deus é uma coisa natural. Ser filho de Deus é a coisa mais revolucionária do mundo. Ser filho de Deus significa ter um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. Significa ser nova criatura. Mas me permita olhar com você o versículo 13. Porque João não quer que ninguém fique confuso acerca do que significa ser filho de Deus, e ele explica melhor no verso 13, assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a pergunta é: o que significa isso? Os quais não nasceram do sangue. Significa que ser filho de Deus não é uma experiência hereditária. Ninguém é filho de Deus porque nasce numa família cristã, porque frequenta uma igreja cristã, porque mora num país cristão. Eu gosto de fazer perguntas, pastor. E às vezes eu encontro as respostas mais curiosas. Eu pergunto assim: e aí, você já é filho de Deus? Escuta assim: é claro, o meu pai é o pastor da igreja. Que baita segurança. Ser filho de pastor deve ser coisa boa. Eu não sou, mas deve ser. Mas isso não faz ninguém filho de Deus, não. Às vezes a resposta é mais teológica. Eu pergunto assim: aí, você já é filho de Deus? A pessoa responde: mas é claro, eu sou calvinista desde o berço, sou arminiano seguro. Ora, você pode ser calvinista ou arminiano, mas isso não faz de você filho de Deus, não. Não é uma experiência hereditária. E o texto prossegue, diz: o qual não ser do sangue, nem da vontade da carne. O que significa nem da vontade da carne? Significa que nenhum de nós tem autoridade e competência para nos autoproclamarmos filhos de Deus. Salvação não está na sua mão. Salvação não está na mão da igreja. A salvação está na mão do Senhor. Só Deus pode fazer de você seu filho. E a condição que Ele requer é essa: todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, vamos pensar num quadro. Eu vejo que aqui é a Flórida, parece que passou uma régua, você não tem relevo, tudo retinho. Aí chega um grande feriado, você quer sair para um lugar diferente, para uma montanha. Dos arvoredos
empinados aos céus, com a sua cabeleira esvoaçando ao soprar do vento. Imaginem comigo aqueles jardins engrinaldados de flores, com um regato de águas cristalinas rasas. Bonito, não? Mas impossível. Só o próprio Deus pode fazer você seu filho. A condição: todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Terceiro, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. O que significa nem da vontade do homem? Significa que nenhum ser humano tem autoridade e tem competência para dizer para você: seja filho de Deus. Nem os patriarcas, nem os profetas, nem os apóstolos, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os avivalistas, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem o Papa, nem o bispo, nem o pastor, nem o sacerdote, nem o evangelista, nem a igreja, nem a denominação, nem qualquer concílio eclesiástico tem esse poder e tem essa autoridade. Só o próprio Deus pode fazer esse milagre na sua vida. E se você receber a Jesus como seu Salvador e Senhor, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. Então está provada a tese de João: Jesus é Deus. Mas agora ele nos leva ao versículo final, e está escrito assim: e o verbo se fez carne. A grande pergunta é: que verbo? Que verbo? E a resposta é: o verbo eterno, o verbo pessoal, o verbo divino, o verbo autoexistente, o verbo que é Deus, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, que nem os céus dos céus pode contê-lo. E o texto diz: e o verbo se fez carne. Eu sou encantado com a história da igreja. Eu acho que todos vocês devem saber que o primeiro concílio geral da igreja aconteceu em 325, em Niceia, por convocação do imperador Constantino, para resolver um problema doutrinário da igreja, porque lá em Alexandria, segunda maior cidade do mundo, havia se levantado um presbítero com uma pregação herética, afirmando que Jesus não era Deus, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Constantino convoca esse concílio e Atanásio derruba as teses de Ário e fincam a estaca da ortodoxia cristã, dizendo que Jesus é Deus, da mesma natureza de Deus, da mesma essência de Deus, tendo os mesmos atributos de Deus, realizando as mesmas obras de Deus. Ele é Deus de Deus, Ele é luz de luz, Ele é coigual, Ele é coeterno e Ele é consubstancial com o Pai. Pasmem vocês, esta obra, escrita no quarto século, está no nosso vernáculo, em língua portuguesa. E ele disse que a encarnação é o maior mistério do cristianismo. E é mesmo, se não vejamos. E o verbo se fez carne. Diz Paulo em Filipenses 2,6, que ele, Jesus, a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado, ele se esvaziou. E ele foi se esvaziando, porque nem os céus do céu podia contê-lo. Ele foi se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, a ponto de tornar-se um zigoto, um embrião, um feto, um bebê, que nasceu de uma virgem, foi enfaixado e colocado numa manjedoura, mangiare, coxo de um animal comer. Aquele bebê era o próprio Criador do universo. Ele não veio para ficar longe de nós, não, ele veio para habitar entre nós. Ele vestiu pele humana, ele calçou as sandálias da humildade, ele pisou o nosso chão, ele comeu o nosso pão, ele bebeu a nossa água, ele sentiu a nossa dor, ele chorou a nossa lágrima, ele foi carregando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, ele morreu para os nossos pecados, ele foi sepultado, ele ressurgiu dos mortos para a nossa justificação, ele voltou para o céu, ele derramou o Espírito Santo, ele está sentado à direita da majestade, e ele voltará para buscar a sua noiva. Mas notem, ele não veio cheio de justiça e juízo, ele nos fulminaria. A Bíblia diz que o melhor de nós são as nossas justiças. E aos olhos dele, as nossas justiças não passam de trapo de imundície. Essa palavra é tão pesada. Essa palavra é usada para aquele absorvente feminino
que a mulher usa, enrola num papel, num plástico, joga no lixo. Isso é o melhor de nós. E o pior de nós, o que seria? Então baixa a bola. Baixa a bola. Baixa a bola. Por isso você veio cheio de graça. Cheio de graça. Nos apanhou sujos, contaminados, depravados, condenados em nossos pecados e delitos, mortos em nossos pecados e delitos, e Ele nos deu vida, e Ele nos limpou, e Ele nos lavou, e Ele nos restaurou, e Ele nos reconciliou com o Pai, e Ele nos fez assentar com Ele nas regiões celestes, acima de todo o principado e potestade. Graça, maravilhosa graça. E diz o texto que vimos a sua glória, glória como do unigênito Pai. Ele é a exata expressão do ser de Deus, Ele é o resplendor da glória, Ele é a exegese de Deus, Ele veio mostrar Deus. Por isso Ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Está provada a tese de João, Ele é Deus. Mas eu não posso terminar, peço vênia, sem fazer duas breves aplicações. A primeira delas é que João é tão fantástico, inspirado pelo Espírito Santo, que o mesmo método que ele usou na introdução para provar que ele é Deus, vai usar no corpo da obra. E ele provou que Jesus é Deus por duas razões: porque realiza as mesmas obras e porque tem os mesmos atributos. O que João vai fazer então? Ele vai selecionar 7 milagres de Jesus, sinais. Para quê? Para provar uma coisa: se ele faz as obras de Deus, e 7 é o número da perfeição, então ele é Deus. Quais são os 7 milagres? Primeiro milagre, capítulo 2, ele transforma água em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, ele cura o filho do oficial. Terceiro milagre, capítulo 5, ele cura o paralítico de Betesda. Quarto milagre, capítulo 6, ele multiplica pães e peixes. Quinto milagre, capítulo 6, ele anda sobre as águas. Sexto milagre, capítulo 9, ele cura o cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Se ele faz as obras de Deus, então ele é Deus. Então está provada a tese de João. Segundo lugar, ele é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus. O que João vai fazer? Pega uma declaração de Jesus em João 8,58. Antes que Abraão existisse, eu sou. A expressão eu sou é o nome de Deus revelado a Moisés no Monte Horebe, que significa Javé ou Iavé. No hebraico, J e I, a mesma letra. De onde vem a palavra Jeová? Vocês sabem que Jeová não é propriamente um nome de Deus, é a composição de 2 nomes de Deus. Você pega as consoantes de Javé com as vogais de Adonai e forma o nome Jeová, pois Jesus é o Jeová do Velho Testamento. O que João vai fazer? 7 declarações, eu sou. Primeira declaração, João 6,35, eu sou o pão da vida. Segunda declaração, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Terceira declaração, João 10,9, eu sou a porta. Quarta declaração, João 10,11, eu sou o bom pastor. Quinta declaração, João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Sexta declaração, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sétima declaração, João 15,1, eu sou a videira verdadeira. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, então ele é Deus. Está provada a tese de João. Ele é Deus. Mas a segunda e última aplicação, meus irmãos, é um grande mistério para mim. Porque dessas 7 declarações, eu sou, uma ele compartilha com a igreja. Por exemplo, ele diz em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Mas ele disse em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Agora entendam, eu nunca disse para a igreja assim, vós sois o pão da vida, quem se alimentar de vós nunca mais terá fome. Eu nunca disse isso para a igreja. Como nunca disse para a igreja, vós sois a porta, quem entrar por vós será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Eu nunca disse isso para a igreja. Como nunca disse para a igreja, vós sois o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Eu nunca disse para a igreja. Como nunca disse para a igreja, vós sois a ressurreição e a vida, e quem crê em vós nunca mais morrerá eternamente. Eu nunca disse isso para a igreja.
Como nunca disse para a igreja: vós sois o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por vós. Ele nunca disse para a igreja. Como nunca disse para a igreja: vós sois a videira verdadeira. Ele nunca disse isso para a igreja, mas ele disse: eu sou a luz do mundo. E ele disse: vós sois a luz do mundo. Como entender esse grande mistério? Para explicá-lo, permitam-me duas perguntas. Primeira pergunta: o sol brilha? E a resposta é sim, o sol brilha. E por que o sol brilha? Porque o sol tem luz própria. Ora, Jesus é o sol da justiça. Ele é a verdadeira luz que vinda ao mundo e ilumina todo homem. Ele brilha porque ele tem luz própria. Segunda pergunta: a lua brilha? A lua brilha? A lua brilha? Volta a pergunta: a lua brilha? E a resposta é sim, a lua brilha. Mas como a lua brilha? A lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Agora, entendamos. A igreja não é luz do mundo na mesma medida que Jesus é luz do mundo. A igreja não tem luz própria. A igreja só brilha na medida em que ela reflete a luz de Jesus, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem, o sol da justiça. Então, sabe qual é a missão da Lagoinha Orlando? Sabe qual é a missão da Lagoinha no Brasil e mundo afora? Sabe qual é a missão do povo de Deus em todo o mundo? É sair pelas ruas, pelas avenidas, pelas praças, pelas universidades, pelas escolas, pelo comércio, pela indústria, pelos hospitais, pelos campos, levando essa luz e deixando essa luz brilhar. O nosso glorioso Redentor, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa justiça, Ele é a razão da nossa vida, e só Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, agora e pelos séculos eternos. Aleluia, aleluia, amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.